Senhor dos exércitos, a tua glória está no templo, tua beleza me faz cantar, pois tu és santo. Senhor dos exércitos, a tua luz me mostra o caminho, faz com que as trevas desapareçam com teu resplendor. Com toda a reverência eu te adoro, reconhecendo a tua grandeza, Senhor dos exércitos. Pra sempre te louvarei, pra sempre te louvarei, pra sempre te louvarei. Senhor dos exércitos, a tua glória está no templo, tua beleza me faz cantar, pois tu és santo. Senhor dos exércitos, a tua luz me mostra o caminho, faz com que as trevas desapareçam com teu resplendor. Com toda a reverência eu te adoro, reconhecendo a tua grandeza, Senhor dos exércitos. Pra sempre te louvarei, pra sempre te louvarei, pra sempre te louvarei. Com toda a reverência eu te adoro, reconhecendo a tua grandeza, Senhor dos exércitos. Pra sempre te louvarei, pra sempre te louvarei, pra sempre te louvarei. Amém. Pra sempre te louvarei, pra sempre te louvarei, pra sempre te louvarei. Ó Deus, tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, todo-poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emanuel. O pastor de Israel, o prata de Sião, a brilhante estrela da manhã, Jesus teu nome.
esquecerá da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Sirene, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Shaddai, Deus presente sempre está. É o Eion, outro igual não há. Jeová, fala o Senhor, que cura toda dor. Se requer Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está o meu Deus. Tudo governa, Jeová, fala o Senhor, que cura toda dor. Se requer Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está o meu Deus. Tudo governa, Jeová, fala o Senhor, que cura toda dor. Se requer Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está o meu Deus. Tudo governa. Olá, graça e paz, que Deus possa estar nos dirigindo nesta hora em que vamos fazer uma reflexão da palavra de Deus. Nós vamos continuar hoje ainda falando sobre as 7 igrejas da Ásia. No Apocalipse, hoje capítulo 3, nós vamos falar da quinta carta, da quinta igreja, a igreja de Sardes. Vamos fazer a leitura então, Apocalipse 3, versículo 1 até o 6, que diz assim: Ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E, se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bom, essa reflexão que vamos fazer hoje, ela nos leva a pensar na nossa condição espiritual, né, de uma forma muito direta. Jesus aqui, quando ele fala com João sobre a igreja de Sardes, ele não faz, não faz rodeios, ele vai direto ao ponto, porque a situação dessa igreja era muito crítica. E vamos delinear aqui as situações. Bom, primeiro ele se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, né? As 7 estrelas nós já vimos que são as 7 igrejas, e os 7 Espíritos de Deus tem trazido assim uma certa confusão. Existem 3 pensamentos teológicos sobre esses 7 Espíritos, né? Alguns teólogos defendem que são aqueles 7 Espíritos que ministram diante do Senhor o tempo todo. A gente vê isso em Apocalipse 5 e 6, e Apocalipse 1 e 45, eu não vou ler aqui agora. Outros dizem ser 7 anjos também, Apocalipse 8:2 fala desses 7 anjos. E o pensamento mais aceito, assim, a teoria mais aceita, é que são
as 7 atuações do Espírito Santo, né? São 7 atributos do Espírito Santo. O Espírito do Senhor está lá em Isaías capítulo 11, versículo 2. O Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, conselho, poder, conhecimento e temor do Senhor. Então, lá em Isaías, no capítulo 11, no versículo 2, ele fala isso, né, da mesma forma que Jesus fala aqui. Então Jesus aqui, ele confirmou a palavra de Isaías. Agora, esses 7 espíritos, não é que Deus tem 7 espíritos, são 7 manifestações, 7 atributos do Espírito Santo, né? Então essa é a mais aceita. Bom, mas não vem o caso. A coisa mais importante desse capítulo é a condição desta igreja. Olha bem que Jesus aqui, ele é curto e grosso, ele diz assim: eu sei as tuas obras, que tens nome que vives, e estás morto. Então, olha que situação, ele fala direto: olha, você tem nome que vive, você parece que está vivo, mas está morto. Eu me lembro uma vez que a esposa de um amigo meu faleceu e eu fui ao velório dela, e como ela era doadora de órgãos, ela doou vários órgãos, ela ficou vários dias no hospital, o corpo dela, e depois eles trouxeram o corpo dela, e quando eu vi o rosto dela no caixão, ela estava mais bonita do que quando ela estava viva. Porque eles fizeram uma maquiagem, arrumaram ela de uma forma assim que parecia uma boneca. E quando eu li esse texto aqui, eu lembrei disso. Lembrei de uma passagem também que Jesus chama os fariseus de túmulos caiados, ou seja, quando você vai no cemitério, existem túmulos lindos, todo de mármore, cheio de bronze, e a gente fica observando aquilo, aí depois você vê aquelas covas de pessoas humildes, assim, pobres, que às vezes não tem nem um tijolinho do lado, nem uma lápide identificando o nome da pessoa. Às vezes tem uma cruzinha só lá com um nome, e tem aqueles monumentos, aqueles mausoléus. Mas dentro de todos os túmulos tem o quê? Um corpo morto. Agora, às vezes você vê uma pessoa bonita, formosa, e quando você vai conversar com ela, você vê que ela é uma pessoa vazia. A cidade de Sardes, foi uma cidade no passado muito rica, muito imponente. Ela era localizada num monte e ela tinha uma segurança natural, porque ela ficava rodeada de montanhas e era muito difícil naquela época, como não existia avião, drones, essas coisas, né? Uma cidade que tinha muros fortificados era muito difícil ser acessada. E ela tinha uma fortificação natural. E então ela foi uma cidade muito importante. Mas depois ela foi invadida pelos sírios, se não me falha a memória, depois Alexandre o Grande e depois por Roma. Então ela perdeu aquela sua imponência. Mas ela ainda era vista como uma cidade imponente, porque existia ainda muitas resquícios, né, daquele tempo de glória. E aí os teólogos eles fazem essa comparação, que da mesma forma que aquela cidade um dia foi uma cidade imponente, e quem fosse lá e não conhecesse a história ia achar uma cidade bonita, mas que a sua glória já tinha passado, que ela já não era mais aquilo que aparentava ser. E Jesus então também, ele fala isso, que a igreja de Sardes estava com a mesma doença da cidade, ou seja, ela parecia viva, mas ela estava morta. Então, o seu estado era crítico, era uma igreja morta que tinha aparência de viva, ou seja, seria tipo um zumbi, era um morto ambulante. No versículo 2, ele fala assim: ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Esse versículo aqui, quando você lê ele assim, de cara,
você fica meio confuso, porque ó, ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer. Aqui eu procurei em outras traduções, que eu também fiquei meio confuso, e o que ele quis dizer é o seguinte: seja vigilante e procura alimentar aquilo que sobrou de bom em você. Porque apesar de você estar morto, ainda tem alguma coisinha em você de Deus que pode ser ressuscitado, que pode ser resgatado. Então, ou seja, era uma igreja que estava morta, mas que existia um fio de esperança. E ele fala, ele exorta essa igreja para que ela se alimente esse seu isso que restou de bom nesta igreja, para que ela pudesse ter vida realmente. Aí ele fala assim no versículo 3: lembra-te do que tens recebido e ouvido, e guarda, e arrepende-te, e não se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão. Ou seja, ele fala assim: lembra do que você tem recebido. Você tem recebido a palavra de Deus, você tem recebido o Espírito Santo, você tem recebido muitas coisas boas. Lembra de tudo isso e vigia, né? Porque senão eu vou vir de surpresa sobre você. E ninguém sabe a hora que eu vou vir, né? Então ele dá essa advertência. Depois ele fala assim, no versículo 4: mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Então, aqui tinha um remanescente, algumas pessoas que não acompanharam essa trajetória ruim desta igreja. E quando eu li isso aqui, essa parte, eu me lembrei de Elias. Elias, ele fugiu de Jezabel. Isso aqui está registrado lá em 1 Reis, capítulo 19, do versículo 8 ao 18. Ele vai para uma caverna fugindo de Jezabel, após ele ter enfrentado os 450 profetas de Baal. E aí então lá nessa caverna ele ora a Deus. Deus pergunta para ele: o que você está fazendo aqui? E aí então ele diz: olha, Senhor, todo mundo se desviou, seus profetas morreram, e só restou eu que busco ao Senhor. E Deus disse para ele assim: não, volta lá, porque existem mais 7.000 que não contaminaram as suas vestes. Ou seja, existiam mais 7.000 pessoas que, como Elias, estavam firmes. Só que Elias não via isso, ele achava que era só ele, né? Então, ou seja, sempre há um remanescente, né? Às vezes, você talvez tenha tido essa experiência de ter ido em uma igreja e ver aquela igreja fria, doente, e você pensa que aquilo ali todo mundo é daquele jeito. Mas se você começar a conversar com um por um, você vai ver que há pessoas lá que estão alimentando o seu espírito, fortalecendo a sua alma. E essa é a advertência da igreja de Sardes, que Jesus faz para a igreja de Sardes, para ela despertar desse sono de morte e para ela olhar, procurar o que há de bom nela e se levantar. Porque se ela continuar nessa condição que ela está, o fim dela é certo. Não há salvação. E olha bem que Jesus adverte. Por que ele adverte? Porque ele quer castigar? Não. Muito pelo contrário. Ele quer resgatar, né, a beleza, a vitalidade dessa igreja, né? Às vezes nós olhamos para nós mesmos e achamos que não há mais jeito. Nós não temos mais ânimo para orar, não temos mais ânimo para ler a palavra de Deus. Quando nós olhamos ao nosso redor, a gente vê aquele mundo tenebroso, nós vemos que a situação dos cristãos que nos rodeiam é calamitosa, e a gente às vezes acha que não tem solução. Mas esse texto ele nos leva a olhar para dentro de nós mesmos e resgatar dentro de nós mesmos aquilo que há de bom, aquilo que restou de bom da nossa vida de fé. Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Ela é uma semente que ela pode florescer, ela pode desabrochar a qualquer momento. Basta eu alimentar, basta eu regar,
né? Esta palavra que há em mim, basta eu dar lugar ao Espírito Santo e deixar ele atuar na minha vida. E isso é uma coisa que você tem que fazer você mesmo. Muitas vezes você olha de um lado, olha do outro, não tem ninguém. Ou parece que não tem ninguém, né? Mas aí é hora de você conversar com Deus como Elias conversou. E Deus disse para ele, levanta, se alimenta e vai à luta. Então, meu querido, essa é a lição que a igreja de Sardes nos dá. Uma igreja que Jesus disse que tinha aparência de viva, mas estava morta. E isso nos leva a refletir na nossa vida. Será que realmente todo esse conhecimento que nós temos da palavra, né, toda essa aparência de um cristão atuante, firme, realmente é isso que parece, né? Será que nós não estamos vivendo, demonstrando ser uma igreja mentirosa, uma igreja que parece estar viva, mas está morta? Uma vida cristã que aparenta vida, mas que está morta. Então, ele fala aqui depois no final, ao que vencer, no versículo 5, será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma, eu riscarei o seu nome do livro da vida. Então, a gente observa que se nós ouvirmos o conselho de Jesus e não e buscar restaurar essa nossa condição espiritual, nós seremos recompensados por ele. Eu espero que essa palavra possa te ajudar, possa te dar ânimo, que você possa buscar a presença de Deus para a sua vida, fortalecer o seu espírito, em nome de Jesus. Amém, que Deus te abençoe.